Togashi, autor de Hunter x Hunter, acabou de postar algo que me deixou genuinamente assustado. Uma sequência de 4 imagens onde os olhos de Kurapika vão se apagando lentamente e uma legenda no final que diz apenas desapareceu. Sim, ele flertou com a morte de Kurapika e isto está para acontecer já nos próximos capítulos. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo aqui que eu não queria trazer não, viu? Mas o Togashi flertou fortemente com a morte de Kurapika. Não é a primeira vez, tá bom? Em 2013 ele já falou que Kurapika ia morrer. Depois um monte de bandeira negra hasteada aí no arauto da morte. O Kurapika ele anda com a morte do lado dele, de bracinho, de mão dada praticamente. E é um dos personagens com maior potencial de morrer, ainda mais dentro dos protagonistas. Então assista esse vídeo até o final aqui, porque não sei, eu espero que não, mas o Togashi ele deu uma flertada muito forte aí com o Kurapika vindo a morrer. Se você é novo no canal, faz igual o Toguro, vai na maciota. Agora se você já é um caçador nível 3 estrela, igual o Jim Freaks, que não abandona o filho, deixa um like nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a morte de Kurapika. Então vamos lá meus amigos caçadores, se você acompanha Hunter x Hunter dentro das páginas do mangá, do anime e mesmo pelos extras há tempo suficiente, sabe que quando o Togashi faz algum tipo de flerte sobre a morte de alguém, a possibilidade é bem grande. E o Togashi acabou de soltar uma prévia que me deixou assustado. A morte confirmada de Kurapika já nos próximos capítulos de Hunter x Hunter que devem sair esse ano e que pode rolar muito em breve. Para quem é fã antigo da série, sabe que a morte de Kurapika já foi confirmada pelo Togashi. E se você acompanha aqui os vídeos do canal há um tempo, já deve ter visto eu trazendo uma antiga entrevista que ele deu, tá? E até antes para falar do que ele disse essa semana, vale relembrar um pouco dessa entrevista de 2013, quando perguntaram o destino da trupe fantasma e de Kurapika. E ele disse que eles vão morrer. É basicamente assim, seco, sem nada. Eles vão morrer. E uma vez eu até compartilhei isso daí, um monte de gente, mas é claro que eles vão morrer. É de velhice, em algum momento todo mundo morre. Pô galera, não né, a gente tá falando do Togashi, cara, que inclusive deu um novo fim pra Yu Yu Hakusho onde todo mundo morre. Pois é, se você é fã de Yu Yu Hakusho e não conhece o verdadeiro final, talvez seja melhor não conhecer não. É sério, eu fiz um vídeo já sobre isso daí, tá bom? Trouxe aqui no canal o verdadeiro final de Yu Yu Hakusho, que é meu top 1 de série, minha série favorita. Então assim, é de conhecimento público que o Togashi ele não terminou Yu Yu como queria. E por isso a gente tem até um dos raros casos em que o anime acaba tendo um final mais legal do que o próprio mangá. Isso se deve às suas dores nas costas, ao cansaço daquele trabalho semanal como mangaka. Só que em 2011... ele voltou a desenhar novas cenas para Yu Yu Hakusho, o verdadeiro final da série. Lá em 2011, Yu Yu ganhou um formato Bunkoban, foi relançado nesse formato Bunkoban, que nada mais é do que um formatinho pocket do mangá físico, tá? E no volume final, tivemos uma história bônus publicada pelo Togashi, onde aparentemente Togashi terminou definitivamente a série, não deixando espaço para nenhum tipo de retorno ou continuação, porque temos Yusuke encontrando Keiko ensanguentada, deitada no chão. Alguém começa a se apresentar educadamente. Eu sou Togashi, para sua honrosa compra e leitura. E aqui o Togashi se desenha como um panda e diz muito obrigado mesmo. O kanji na sua barriga significa vilão, malvado. E o Togashi diz, esse trabalho é a própria imagem do meu entusiasmo juvenil. E é por isso que eu sinto tão profundamente. Sem esquecer os sentimentos apaixonados daqueles dias e de agora em diante, continuarei desenhando. Por favor, leia se quiser. E essas falas são ditas enquanto o Togashi ele mata a Keiko, o Yusuke, Kurama e o Riei. Isso de uma forma brutal, tá bom? Então esse é o Togashi, galera. Maluco que só ele volta pra desenhar, ao invés de fazer um, sei lá, o Yusuke casando com a Keiko, não, ele mata todo mundo, tá? Então quando ele disse que alguém vai morrer, é bom ficar em alerta. Inclusive o Togashi, ele revelou um final de Hunter x Hunter, caso ele viesse a morrer. Lembrando que se ele terminar Hunter x Hunter, esses finais são descartados, tá? Mas ele deixou 4 cenários que inclusive apareceu num programa de televisão no Japão, eu trouxe o vídeo aqui também. E o Togashi ele colocou 4 cenários, A, B, C e D, onde o cenário A seria um finalzinho ali feliz, que a maioria dos fãs gostariam. O cenário B dividiria opiniões. O cenário C, que é o favorito do Togashi, ele disse que apenas 10% dos fãs aprovariam. E por fim, o cenário D, que ele revelou inclusive o final. É um prólogo onde todos os protagonistas teriam filhos e a jornada dos Hunters continuariam e estariam bem, tá? Sem dúvidas, o final que mais chama a atenção dentre esses
é o cenário C, né, onde os fãs não gostariam, somente 10% de aprovação, e que é o favorito do Togashi. E como você imagina um final que os fãs não vão gostar? Certamente com a morte de personagens queridos. E em Hunter x Hunter a gente gosta de protagonista a vilão. 10% de aprovação significa que muita gente pode morrer se ele seguir esse caminho. Então a mecânica do cérebro do Togashi funciona diferente de um autor de shonen comum. Tem que ficar alerta, né? Só que aí chegamos então na morte do Kurapika. Pra quem não sabe, o Togashi tem Twitter. Pois é, ele posta atualizações sobre os novos capítulos. Inclusive já falou que o 413 tá pronto, já tá começando o 414. Já deu dica que tem a história ali meio que rasurada, rascunhada pros próximos 10. E tem 50 já engatilhados. Então é bom seguir o Togashi no Twitter, tá? Só que ele postou um desenho que levantou a fandom, deixou todo mundo meio assustado. O Togashi desenhou o Kurapika numa página e em sequência publicou outras páginas. Só que a cor dos olhos do Kurapika lentamente vão desaparecendo e na última tem uma foto sem nada. Sim, o Togashi achou de bom gosto fazer posts seguidos apagando lentamente os olhos do Kurapika e encerrou com a legenda desapareceu. O que isso quer dizer? Bom, o Togashi, galera, ele gosta de spoiler, tá? Sempre sutis. Ele obviamente não vai te contar o que vai acontecer no próximo capítulo. Só que ele, de uma forma muito inteligente, ele revela coisas sem contexto que depois fazem você retornar e ver como ele é descarado em já ter revelado isso. Alguns bons exemplos mesmo estão nas capas do mangá físico de Hunter x Hunter. Pegamos aqui o volume 30. Quem era o traidor dos Zodíacos ligado ao Pariston? Era o Sayu, o macaco. Agora olhem essa capa aqui. Apenas duas pessoas, Pariston e Sayu, são mostradas de mãos entrelaçadas nos bastidores e para trás. Então, em outras palavras, nessa capa aqui, Pariston e Sayu já haviam sido revelados como os traidores conectados nos bastidores. E depois disso, depois do lançamento dessa capa, que o Kurapika provou que sim, o Sayu era o traidor declarado ao lado do Pariston. Outro exemplo claro disso é a revelação do golfinho furtivo no volume 35, que já havia sido insinuado na capa do volume 33, com a corrente em seu dedo indicador sendo ativada. A dica acabou indicando que o golfinho era associado a uma habilidade NEM do Kurapika com o dedo indicador, só que não havia sido revelada ainda, somente lá no volume 35 que ele foi utilizar. Outra coisa, capa do volume 35 também, Kurapika desenhado literalmente ali entre a vida e a morte, né, com os príncipes da guerra da sucessão. E o dedo do Kurapika apontado para o lado direito. E isso aqui foi de propósito do Togashi, porque a forma como ele colocou os príncipes posicionados na imagem pode estar prenunciando os seus destinos nesse arco, porque até agora todos os príncipes que morreram foram mostrados no lado esquerdo da urna. Sale Sale, Katsue e Momose. Tudo bem que tem o Hawkenberg, mas ele ainda está por aí traçando seus planos, né? Então assim, talvez esteja de fato prenunciando as mortes de todos os príncipes do lado esquerdo. Tyson, Seridonihi e Camila. E finalmente, ainda nas contracapas do volume 35 e 36, o comentário da contracapa ele escreveu spoilers desafio. Sim, ele literal escreveu spoilers. E a imagem de uma boca e de um olho. O que temos mais à frente na maldição dos filhos de Bionetero? Pois é, então ele gosta, tá bom? Deixa até uma menção honrosa aqui quando ele desenhou Aruka vindo do continente escuro e revelando que ela é uma AI, uma calamidade. Isso surgiu em uma página extra do volume físico, não tem qualquer menção dentro do canon, mas sim, ela é uma AI vinda diretamente do continente escuro, tá? Então assim, eu acho muito legal como o Togashi ele gosta de brincar com a transtextualidade da sua obra. Transtextualidade é a ideia de que todo texto se relaciona, explícita ou implicitamente, com outros textos, transcendendo aí seus próprios limites e se inserindo em uma rede de referências. Eu acho que isso torna a produção do seu mangá muito mais humana e aproxima o autor do leitor. Exemplos disso são os títulos de capítulos, esse simbolismo nas capas, ou mesmo os desenhos que ele faz no final de cada capítulo. Ele também posta no Twitter, né, mostrando sempre o progresso do mangá ou desenhos da sua obra. Então isso é muito legal, não fosse agora por Kurapika tendo seus olhos lentamente apagados. O Kurapika, galera, sempre foi aí uma espécie de arauto da morte em Hunter x Hunter. O aniversário dele é em 4 de abril, ou seja, 4 do 4. Embora aparentemente não pareça ter nada especial, o número 4 é associado à morte lá no Japão, porque a pronúncia do número e de morte são iguais. Isso é tão presente lá ao ponto deles pularem esse número, evitarem completamente. E aqui
Togashi colocou ele como número 4. No anime de 99 tem um final nunca publicado, já trouxe vídeo aqui também, que o Kurapika ele morre, tá? Porque esse anime ele é até York New só. E assim galera, ele morre da forma mais trágica e triste possível pós York New. Cego e sozinho, é simplesmente brutal, tá? Vale mencionar que dentro da história, nesse ponto, o Kurapika já está morrendo. O Templo do Imperador faz isso. Quando os olhos do Kurapika ficam escarlates, ele vai de conjurador para especialista. Só que tem um preço muito alto a pagar, porque cada segundo gasto nesse modo reduz a vida útil do Kurapika em 1 hora. E só para você ter uma ideia, para encurtar a vida útil do Kurapika em 1 ano, o Templo do Imperador tem que permanecer ativo por cerca de 2 horas e meia. Mas, dado que ele está numa linha muito tênue aí, a intensidade pode acabar aumentando e talvez isso encurtar a sua vida em décadas, né? Então pode ser uma forma do Togashi matá-lo no final da história, como um epílogo ou algo assim, onde vemos o que aconteceu com todos depois e com o Kurapika não lhe restando muito tempo de vida. Talvez um final mais agridoce, menos trágico e uma possibilidade bem real. Contudo, eu sou otimista, tá? Eu gosto de ser mais otimista porque eu gosto do Kurapika, gosto dos nossos protagonistas. Não acho que o Togashi vai acabar entregando o final C onde todo mundo morre, mesmo ele sendo meio doido das ideias. Já matou o Kurapika 2 vezes fora do mangá, né? Primeiro na entrevista onde ele matou junto com a trupe e agora apagando os olhos do bicho. Mas, olhando um pouquinho a trama nesse momento, eu acho que ela pode ter um outro rumo, apesar dessas bandeiras escuras hasteadas no nosso arauto da morte. Porque o conflito do Kurapika nesse momento é entre viver pelos mortos ou viver por si mesmo e pelos outros. O que eu acredito que a Rainha 8 e o Oble representam atualmente, tá? Ele está trilhando um caminho autodestrutivo, repleto de perigos letais, como tem que acontecer com seu personagem, mas eu acredito que ele vai conseguir sair dessa situação. O perigo e a possibilidade da morte vão ser inerentes, mas a salvação ainda está presente nessa escuridão aí. Então eu não acho que o Kurapika vai morrer, tá? Claro, é a minha opinião, mas eu ainda acho que ele pode ficar em um estado crítico. Lembre-se que no continente escuro temos panaceias e drogas que aumentam a expectativa de vida, enquanto o Leório quer ser um caçador médico, porque um amigo dele já morreu devido a uma doença. E salvar o Kurapika, eu acho que é o ápice da jornada do Leório, que precisa ter seu próprio momento como um dos 4 protagonistas. Então seria legal pra caramba, né? E o Kurapika pode sofrer sim as consequências aí desses votos de Nen que ele fez e qualquer outro imprevisto que pode ocorrer na guerra de sucessão. E a morte, bom, o acompanha, seja dentro do mangá e seja fora dele. E nesse momento aí, tal qual uma besta Nen invisível que paira sobre o hospedeiro, a morte está ali. Mas dado todo o sofrimento que ele passou, eu acho que Kurapika pelo menos mereceria um final feliz. Legal pra caramba isso aí, né? E o Togashi ele gosta mesmo, tá galera? De dar uns spoilers, não é nem questão de teoria. Depois você volta e fala, olha, ele deixou aqui. Ele é descarado, né? E também não tem pena de matar o personagem. Essa aí de Yu Yu Hakusho, confesso que me quebrou. Obviamente que ele fez ali numa brincadeira, mas são os últimos manuscritos feitos de Yu Yu Hakusho com a morte de todo mundo. Então acaba sendo realmente o final verdadeiro presente nessa forma Pocket. E o Kurapika vai morrer? Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem alguma teoria de salvação ou não tem salvação para o Kurapika? É bandeira de morte hasteada e tchau, vai morrer por conta do tempo do Imperador. A habilidade dele gastar tempo de vida eu acho que não foi colocada à toa. Vai ter que ter uma consequência maior. Tomara que o Leório consiga também ter seu apogeu salvando o seu amigo. Mas qual a sua teoria? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir.